No vídeo de hoje eu vou te indicar 5 filmes que você talvez já tenha ouvido falar, mas provavelmente nunca parou pra assistir. Sabe, tipo aquele filme que seu amigo te indica, mas você nunca realmente vai assistir? Bem, eu quero ser uma boa influência cinéfila pra vocês, mas antes de começar a indicar filmes indies e mais cults assim, vamos começar com os populares. E alguns filmes que talvez assim a galera conhece, saiba, mas não é tão apreciado, ou até mesmo algumas pessoas nunca assistiram, mas sempre ouviram falar. E bem, pelo menos eu não vejo muita gente falando sobre isso. Não pra mim. Não no meu ciclo social, que é bem baixo, na verdade. Separei aqui títulos que vão desde o romance ao terror. E no final do vídeo eu vou dar uma dica extra de algo que já me salvou muito nessa vida de streamings. Então, vamos pro que realmente importa. Os filmes. Para começar, venho trazer um dos melhores filmes de romance que eu já assisti em toda a minha vida. Questão de Tempo, ou About Time, no original. Nesse filme, iremos acompanhar Tim, um jovem que, ao completar seus 21 anos, seu pai o revela que ele é pertencente de uma linhagem em que os homens da família têm o poder de viajar no tempo. Tudo que ele precisa fazer é ir para um lugar escuro e mentalizar o momento em que ele quer voltar. Mas ele acaba conhecendo uma doce mulher por quem ele se apaixona quase que instantaneamente, e nós vamos ver as consequências das suas decisões tanto no passado como no presente. Não quero dizer mais nada, mas é um dos filmes de comédia romântica mais sensíveis e bonitos que eu já assisti em toda a minha vida. Toda vez que eu assisto, eu sempre termino muito emocionado. Esse é um filme que, quando você assiste, realmente algo muda dentro de você. É um filme que fala sobre amor, paternidade, luto, família e como a gente deixa passar e deixar de perceber coisas incríveis que nos rodeia. É meu filme conforto, confesso. O segundo filme, ainda com a pegada de romance, mas com uma boa pintada de música. Pintada? Pitada. Mas com uma boa pitada de música e principalmente comédia. Temos Mamma Mia. Eu sou suspeito para falar porque eu particularmente amo musicais e esse aqui mexe muito com o meu coração. É maravilhoso, maravilhoso. Na história, nós vamos acompanhar Sophie, uma jovem que está prestes a se casar, ela está noiva, e ela não vê a hora de seu pai levá-la no altar. Só que tem um pequeno detalhe. Ela não sabe quem é o pai dela. A única coisa que ela sabe é que na época que sua mãe engravidou dela, ela tinha 3 affairs. São 3 homens que ela passou naquele tempo, e um deles pode ser o pai. E ela não sabe quem é. E ela simplesmente convidou os 3 pro casamento. E ela estava planejando que no casamento ela descobriria quem era o pai. Outro minúsculo detalhe que eu não falei é que nenhum desses 3 homens fazem ideia da existência da Sophie. O desenrolar dessa história é simplesmente assim, maravilhoso e musicalmente bem embalada. Apenas com músicas da famosa banda sueca dos anos 70, ABBA. Uma das minhas bandas favoritas, inclusive. Um filme que fala sobre o valor da família, o relacionamento de uma mãe e filha, crescimento, feminilidade e, claro, e muita música boa e números que te fazem rir e chorar. Indo pra um lado um pouquinho mais sombrio, eu tenho um filme que todo mundo já deve ter ouvido falar, todo mundo deve conhecer, mas eu acho que pouca gente assistiu. Eu cresci escutando sobre e vendo a galera comentando e falando sobre e referências em outros filmes, mas eu nunca realmente tinha assistido, tinha conhecido a história, que é Clube da Luta. É clichê recomendar esse filme, só que eu achava que era só um filme bobinho de cinéfilo e que, tipo assim, que não valesse tanto hype, sabe? Mas realmente é um filme muito bom. Um filme que, na primeira camada, parece só falar sobre a valorização da masculinidade. Quando você se aprofunda mesmo na história e no que diz sobre o machismo, o consumismo e o capitalismo, é incrível. Clube da Luta trata da história de um homem infeliz que em uma viagem de avião conhece Tyler, o Brad Pitt, quando ele ainda era bonito, sabe? Ele é um fabricador de sabonetes e eles acabam formando, assim, uma dupla, como eu posso dizer, inseparável e disfuncional, digamos assim. Eles acabam formando um clube chamado Clube da Luta, o título do filme, onde homens vão pra lutar um com os outros. E como todo clube, tem suas regras. Não vou dizer muita coisa, tô passando só por cima, porque quando você entra sem saber muita coisa,
É incrível. É um filme que se trata de uma forma muito legal, porque ele se comunica com o público, tem uma metalinguagem muito legal. Só você assistindo pra você saber o sabor que é esse filme. Um filme perturbador, cheio de mensagens e easter eggs. É aquele filme que você precisa assistir 2 vezes. E se você não sabe do final, vai te surpreender. O quarto filme de hoje é ainda mais sombrio que Clube da Luta. E eu confesso que eu tava escrevendo um roteiro pra esse vídeo. Ou aliás, pra esse filme. Só que eu fiquei muito em dúvida se eu escrevia mesmo um roteiro pra esse filme. Porque é um filme que não vai tanto com os conteúdos que eu venho postado, que são mais de humor, digamos assim. É um filme que também fala sobre viagem no tempo, mas de uma forma totalmente bizarra e, enfim, de explodir a mente. Essa questão de que se esse poder de voltar no tempo não fosse uma bênção, e sim uma maldição. Estou falando de Efeito Borboleta. Nele nós vamos acompanhar a história de Ivan. A premissa é um pouco parecida com Questão de Tempo, que eu já falei anteriormente, mas depois de ter passado pela Deep Web e ter dado um mergulho no Rio Tietê. Ivan é um universitário que é perturbado pelo seu passado. Quando criança, ele tinha vários apagões de memória. Quando adulto, esses apagões voltam. Mas quando ele lê o diário de infância dele, ele acaba se teletransportando para esse momento. Mas cada atitude que ele toma quando ele está nessas viagens muda drasticamente o futuro, até tragicamente também. Será que essa sua obsessão por querer mudar as atitudes passadas podem acabar fazendo com que tudo que ele conhece atualmente desapareça? Bem, só assistindo esse filmaço pra saber, que bugou minha mente por dias. É daqueles filmes que te fazem refletir como não só nossas vidas são afetadas pelas nossas atitudes, mas as dos outros também. Cada micro decisão que tomamos é que faz o nosso hoje ser da forma que conhecemos. Quinto e último filme que eu vou falar hoje, que na verdade é um filme bem recente, que ficou famoso na internet, a galera tá falando demais nas redes sociais sobre, e vale a pena todo o hype, porque eu já assisti e é muito bom. Faça Ela Voltar, ou mais conhecido como Bring Her Back, é um filme de terror, que na minha opinião, fazia tempo que não lançavam um filme tão bom e assustador de verdade. Assisti recentemente e que filme, meus amigos. Nós vamos acompanhar a história de 2 meus-irmãos que, quando eles encontram o pai deles morto no banheiro, ficam sozinhos no mundo e vão precisar ir para uma casa de adoção. E a guardiã que fica com eles, com seu jeito meio excêntrico e nada irresponsável quando dá álcool para os menores de idade, é quem vai tomar conta deles. A guardiã, Laura, que é uma antiga conselheira do lar adotivo que as crianças também passaram, adotou um outro menino também, que vai aparecer um pouquinho mais pra frente lá na história, chamado Oliver, do qual eles têm um relacionamento, assim, bem conturbado. Com o decorrer do filme, descobrimos um ritual que tá acontecendo ali naquela casa e, acredite em mim, você muito provavelmente não vai saber como vai terminar essa história. Um filme sobre luto e as diferentes formas que as pessoas lidam com ele, da obsessão de querer de volta que não é mais seu. Enfim, de explodir a mente, com atores incríveis, uma história emocionante de verdade e, bem, na minha opinião, um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. A dica extra, como eu prometi, eu acho que é a melhor dica que eu poderia dar hoje. É uma ferramenta que já me salvou demais quando eu precisava assistir algum filme. E sabe, a gente paga tanta plataforma, e é Netflix, e é Disney Plus, e é HBO Max, HBO Max, não se decidem. E, enfim, é tanta plataforma que a gente paga e no fim, quando a gente quer assistir um filme, não tem. E eu tô falando da Stremio. A Stremio é uma plataforma de streaming que é totalmente de graça, você não paga nada para utilizá-la. Você pode, dentro dela, conectar as plataformas que você já paga, tipo Netflix, Disney, HBO Max, enfim. E nela, você também tem todos os filmes de lançamento, que estão no cinema, séries e tudo. E você pode baixar algumas add-ons. E dentro delas, meus queridos, você consegue assistir tudo. A maioria é legendado, mas você pode baixar uma add-on que tem os filmes em português Brasil, tanto legendado como dublado, e tem alguns filmes, algumas séries que você vai encontrar ali. Porém, outros você vai ter que ver legendado. Mas, por exemplo, Bring Her Back não tem plataforma nenhuma, nem saiu dublado nos cinemas, pra você ter noção. Mas eu assisti por lá, porque eu baixei uma add-on que tinha lá e consegui assistir, totalmente de graça. E tem pra TV, tem pra celular, tem pra computador. iPhone e Android pega também. Enfim,
É uma plataforma muito legal quando você quiser assistir algum filme que não tem mais nos streams que você assiste. Uma plataforma muito bacana, muito legal e é muito intuitiva. O design é muito bonito, enfim. Eu assisti todos os filmes que eu falei aqui hoje, você consegue encontrar lá na Stremio. E pronto, não tem desculpa pra não assistir nenhum dos filmes que eu falei aqui. Aproveitar o final de semana, já baixa o Stremio e assiste lá. Espero que as dicas de hoje tenham te ajudado a escolher qual vai ser o próximo filme que você vai assistir esse fim de semana. Se você tem algum filme que você goste, que é conhecido, mas que pouca gente aprecia, coloca aí nos comentários que talvez eu traga aqui também. Enfim, é isso. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever, ativar aí os negócios tudo. E muito obrigado e até a próxima. Tchau.